Olá pessoal, sou o professor Fernando e nessa aula vamos falar de arco e ângulo na circunferência. Dada uma circunferência, se considerarmos dois pontos em seu traçado, teremos definidos dois arcos, um por AB em azul e outro por BA em verde. Assim, arco de circunferência é cada uma das partes em que esta fica dividida por dois de seus pontos. E alguns casos a observar. O primeiro caso é quando os dois pontos A e B coincidem, após um dos dois ter se deslocado pelo comprimento da circunferência até voltar à origem novamente. Nesse caso, chamamos de arco completo. Quando os dois pontos coincidem, mas não há deslocamento de nenhum dos dois, aí chamamos de arco nulo. Tem também esse caso em que os dois pontos, cada um se encontra em uma das extremidades do diâmetro da circunferência, dividindo a mesma em dois arcos de mesma medida, dois arcos iguais, que chamamos de arco de meia volta. Agora vamos falar um pouco de ângulo central. Todo ângulo central possui um arco correspondente, e a todo arco corresponde um ângulo central. Observem isso vendo essa circunferência C do centro O. Observem que o ângulo alfa em verde corresponde ao arco AB em azul. A medida de um arco é sempre entendida como a medida do seu ângulo central. E geralmente, para medir um arco, usamos as unidades de medida como grau ou radiano. É importante saber que a medida de um arco não representa a medida do comprimento desse arco. Vamos observar essas duas circunferências, a C e a C' de mesmo centro O. Vamos observar que os arcos AB e a linha B' têm a mesma abertura, ou seja, a mesma medida, o mesmo ângulo, que é esse alfa aí em verde. Porém, os seus comprimentos são diferentes. Observamos que o arco AB da circunferência C é maior do que o arco A' B' da circunferência C'. Vamos agora compreender as unidades usadas para medir o arco. Vamos começar pelo grau. Imagine uma circunferência em que a mesma é dividida em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a um grau. Geralmente, quando queremos medir um ângulo em graus, utilizamos o transferidor. O grau possui dois submúltiplos, o minuto e o segundo. Um grau corresponde a 60 minutos e um minuto corresponde a 60 segundos. Portanto, um grau tem 60 minutos ou 3.600 segundos. Vamos ver aqui algumas aplicações dos múltiplos do grau. O primeiro exemplo, ele pede para simplificar as seguintes medidas. Na alternativa A, temos aqui 30 graus e 70 minutos. Para resolver, a gente tem que lembrar o seguinte. 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, 70 minutos vai corresponder a 1 grau e 10 minutos. Somando esse 1 grau e 10 minutos aos 30 graus, vamos ficar com 31 graus e 10 minutos. A questão B diz que temos 45 graus e 150 minutos. Voltando novamente a lembrar que 1 grau corresponde a 60 minutos, então 150 minutos vai ter 2 graus e 30 minutos. Somando esses 2 graus e 30 minutos aos 45 graus, vamos ficar com 47 graus e 30 minutos. Agora temos a questão C, um pouquinho maior. 65 graus,
39 minutos e 123 segundos. O que sabemos é que 1 minuto contém 60 segundos. Então, 123 segundos vai ter 2 minutos e 3 segundos. Ao somarmos aos 39 minutos, vamos ficar com 65 graus, 41 minutos e 3 segundos. A questão 2, ela pede para determinar somas e diferenças. Quando isso ocorre, a gente soma grau com grau, minuto com minuto, segundo com segundo. Na alternativa A, ele pede para somar 30 graus e 40 minutos a 15 graus e 35 minutos. Então, vamos somar 30 graus com 15 graus. Temos 45 graus. Somando 40 minutos a 35 minutos, vamos ter 75 minutos. Sabemos que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, 75 minutos vai ter 1 grau e 15 minutos. Somando esse 1 grau e 15 minutos aos 45 graus, vamos ficar com 46 graus e 15 minutos. Para a alternativa C, ou para a alternativa B, nós vamos somar 10 graus com 25 graus, que vamos ter 35 graus. Somar 30 minutos com 29 minutos, vamos ter 59 minutos. 45 segundos somado a 20 segundos, vamos ficar com 65 segundos. O que sabemos? Que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Portanto, 65 segundos vai ter 1 minuto e 5 segundos. E vamos somar aos 59 minutos. Então, vamos dando continuidade, ficar com 35 graus, 60 minutos e 5 segundos. Dá para simplificar ainda? Sim, sabemos que 60 minutos corresponde a 1 grau. Somando esse 1 grau aos 35 graus, vamos ficar com 36 graus e 5 segundos. Agora sim, a alternativa C. Essa representa uma diferença, né? Então, vamos subtrair 20 graus e 45 minutos de 31 graus e 40 minutos. Observamos que vamos ter que pegar emprestado 1 minuto de 31 graus. Pegando emprestado e fazendo a transformação, vamos ficar com 30 graus e 100 minutos para subtrair 20 graus e 45 minutos. Tirando 45 minutos de 100 graus, vamos ficar com 55 minutos. E tirando 20 graus de 30 graus, vamos ficar com 10 graus. Portanto, a nossa resposta vai ser 10 graus e 55 minutos. Bem, pessoal, vimos o que é o grau e aprendemos a operar seus submúltiplos. Agora vamos falar sobre o radiano. Radiano é a unidade de medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Para visualizar melhor isso, vamos observar essa circunferência C, em que o comprimento do arco AB é igual ao comprimento do raio R. Então, temos o arco AB em azul e o raio R em amarelo com o mesmo comprimento. Quando isso acontece, dizemos que a medida desse arco AB, ou do seu ângulo central alfa, é igual a 1 radiano. Vamos calcular o comprimento de uma circunferência, ou seja, de um arco de uma volta completa. A relação descoberta por Arquimedes, em que, dividindo-se o
comprimento de qualquer circunferência pelo seu respectivo diâmetro, sempre iríamos encontrar o valor 3,141592, esse número irracional que chamamos de π. Pois bem, sabendo disso, podemos substituir comprimento pela letra C e diâmetro por 2 vezes o raio, igual a π. Temos uma regra de 3, agora é só utilizar o produto dos meios pelos extremos, e aí vamos encontrar que para calcular o comprimento de qualquer circunferência, iremos multiplicar 2 vezes π vezes o raio. Agora vamos falar um pouco sobre conversão de unidades. Qual é a medida em radianos de um arco de 360 graus? Para fazer essa conversão, vamos utilizar a regra de 3. E para isso, vamos organizar 2 colunas. A primeira para comprimento do arco e a segunda para a medida do arco. Vimos que quando o comprimento do arco é igual ao seu raio, sua medida é de 1 radiano. Vimos também que para calcular o comprimento de um arco completo, ou seja, de uma circunferência, utilizamos a fórmula de 2πr. Agora ficou fácil, é só organizar e utilizar o produto dos meios pelos extremos. X vezes r vai ser igual a 2πr radianos. Vamos isolar x no primeiro membro, passando r para o segundo membro. Simplificando r, vamos ter que x é igual a 2π radiano. Ou seja, um arco de 360 graus corresponde a 2π radianos. E qual seria a medida em graus de um arco de 1 radiano? Bem, novamente utilizando a regra de 3, vamos usar 2 colunas. Uma para a medida do arco em grau e a outra para a medida do arco em radiano. A gente viu que um arco completo em graus é 360 graus. Em radiano, acabamos de ver que é 2π radiano. Então, temos essa relação aqui para a regra de 3. Então, 1 radiano vai corresponder a x graus. Bem, armado, né, o problema, agora ficou fácil. É só utilizar a regra de 3, né? E aí vamos ter que 2πx é igual a 360 graus. Vamos isolar x no primeiro membro dessa equação, passando 2π para o segundo membro. Então, vamos ter 360 graus dividido por 2π. Aqui de cara, a gente vê que dá para simplificar, não é isso? O segundo membro dessa equação, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, somente x vai ser igual a 180 dividido por π. Sabemos que π tem um valor aproximado de 2 casas decimais de 3,14. Então, vamos substituir. Vai ficar 180 graus dividido por 3,14. Efetuando essa divisão, vamos ter um valor aproximado de 57,3 graus. Portanto, um arco de 1 radiano corresponde aproximadamente a 57,3 graus. As medidas de um arco em graus e em radianos são proporcionais. Portanto, podemos transformar uma unidade em outra por uma regra de 3. Vamos utilizar que 180 graus corresponde a π radianos. Agora, vamos ver os exemplos para a conversão de unidades. O primeiro exemplo pede para calcular o valor de 30 graus em radianos. A gente sabe que tem que usar sempre a relação 180 graus está para π. Então, 30 graus vai estar para x. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, vamos ter que 180x corresponde a 30π. Isolando o x no primeiro membro, vamos ter 30π dividido por 180. Podemos simplificar o segundo membro dessa equação, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 30. Vamos ter, então, que 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos.
A segunda questão já pede para converter 11π sobre 6 radiano em graus. Sabemos que sempre temos que utilizar a relação 180 graus está para π. 11π sobre 6 radiano vai estar para x. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, vamos ter que π vezes x corresponde a 1980π dividido por 6. Efetuando esses cálculos, vamos ter que π vezes x corresponde a 330π. Isolando x no primeiro membro e passando π para o segundo membro, podemos simplificar π. Então, vamos ter que 11π sobre 6 radiano corresponde a 330 graus. Bem, pessoal, aqui chegamos ao final da nossa aula sobre arcos e ângulos na circunferência e vocês vão estar aptos agora a resolver a lista de exercícios que se encontra disponível.